E aqui no capítulo 2, no versículo 3, diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Meus amigos que nos ouvem nesta tarde, a pergunta escrita em Hebreus é seríssima. A pergunta é: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E a pergunta é: salvação? Será que eu preciso ser salvo? Salvo de quê? Até onde eu sei, eu não estou correndo nenhum perigo. Eu não preciso ser salvo de nada. Salvação? O que é salvação? Meu amigo, deixa eu lhe explicar uma coisa. O fato de o homem ser constituído de espírito, alma e corpo, esse corpo aqui que é um invólucro, aonde abriga o espírito, a alma do homem, segundo a Bíblia, o homem, pelo fato de as coisas espirituais serem visíveis, o homem é levado a se preocupar, a crer somente naquilo que vê. As pessoas, elas se comportam como se tivessem apenas um corpo e dentro desse corpo não existisse nada, e que quando morrer o corpo vira terra e acabou, não existe mais nada. E muitos acreditam que com a morte acabou tudo, mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois segue-se ao juízo. Isto mostra que o homem tem que prestar conta com Deus das suas atitudes, das suas ações. E de que o homem precisa ser salvo? Se a Bíblia diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvo de quê? Salvo da ira vindoura, salvo da ira de Deus, que virá sobre os filhos da desobediência, que virá sobre aqueles que não quiseram negar a si mesmo para tomar a sua cruz e seguir a Jesus. A ira de Deus que virá sobre aqueles que não derem crédito à pregação do Evangelho. Uma vez que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. A condenação consiste exatamente nisso, que Jesus disse que a luz veio aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E quando a Bíblia fala de treva, ela está falando de ações pecaminosas, ela está falando de ações que provocam a Deus, obra das trevas, pecado, iniquidade,
toda sorte de pecado que os homens cometem na presença de Deus. E por isso a pergunta: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, ela foi proporcionada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia já diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem quiser escapar da ira de Deus, é só não negligenciar esta salvação. E esta salvação é Jesus. Jesus é o Salvador. Só Jesus salva. Pedro diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu, em cima na terra, não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é só Jesus. Nós não estamos aqui para pregar religião, para pregar denominação. Nós estamos aqui para falar de Jesus e dizer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Escape depressa e não negligencie essa salvação, que Jesus já providenciou ela para você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que você possa entender a necessidade de se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus como Salvador. Amém. Graças a Deus.